Fala, nono ano, beleza? Aqui é o professor Arthur de Matemática. Vamos lá fazer um comentário das questões da semana, né? A aula que foi direcionada no Aula em Casa foi a resolução de problemas com a equação do segundo grau. E o primeiro problema que foi mostrado dizia que o nível de óleo de um reservatório ele varia com o tempo, representado pela letra T, de acordo com essa equação, ó, onde esse tempo é contado em horas, beleza? A pergunta é em quanto tempo o nível de óleo chegará a zero? Na solução dessa questão, o que a gente faz é, primeiro, ver que o nível zero significa que o n aqui na equação ele vai ser zero. E a gente vai fazer essa troca. Quando nós fizermos essa troca, vai aparecer uma equação do segundo grau, olha só. T ao quadrado mais 5t menos 24 igual a zero, na forma completa. Passos da resolução da equação do segundo grau. Nós vimos na aula anterior. Primeiro, você tira os coeficientes a, b e c. Coeficiente A é 1, coeficiente B é 5 e o coeficiente C menos 24, que a gente deixa ele com parêntese porque é negativo. Segundo passo, a gente vai para o discriminante, o delta da equação, que ele é igual a B ao quadrado menos 4AC. O B é 5, o A é 1 e o C é menos 24. Fazendo a potência, a gente tem 5 ao quadrado, que é 25, e fazendo a multiplicação, eu vou ter 4 vezes 1, que é 4, e 4 vezes 24, que dá 96. Como eu estou multiplicando dois sinais iguais, esse resultado é positivo. 25 mais 96, 121, beleza. Nosso delta é maior do que zero, positivo. Eu vou ter duas soluções, né? E a gente vai atrás das duas agora na terceira etapa, onde é o x, e a gente está usando o t, porque a questão está usando o t na variável. Então, eu tenho menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. O nosso b é 5. Esse sinal de menos é da fórmula, uma vez que o nosso b é positivo. Mais ou menos a raiz quadrada de 121, que foi o nosso delta, e 2 vezes 1, que é o valor de a. 2 vezes 1, 2, raiz quadrada de 121, 11, e a gente vai ter menos 5 mais ou menos 11 sobre 2, que vai me dar dois resultados. O primeiro, quando eu somar, então menos 5 mais 11 sobre 2, menos 5 mais 11, 6. 6 sobre 2, 3. O segundo resultado, ter duas linhas, vai ser quando eu subtrair. Então, eu vou ter menos 5 menos 11. Como são sinais iguais aqui, vai ficar menos 16. E menos 16 dividido para 2, menos 8. Para fechar a questão, você vê que está destacada aqui a resposta 3, porque nós estamos contando o tempo, né? Em quanto tempo ele chegará no nível zero? E tempo, ele começa a ser contado do zero. Tá? Então, 0 é o tempo inicial e aí depois começa 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas e assim por diante. Então, a nossa resposta aqui é o valor positivo. Por isso, eu vou dizer que ele vai levar 3 horas para chegar no nível zero. Beleza? Esse segundo exemplo ele é um pouco mais trabalhoso, porque a gente precisa arrumar bem para aparecer a equação do segundo grau. Ele fala que nós temos um estacionamento que ele tem 23 metros de comprimento e 12 de largura. E o proprietário ele vai querer aumentar, né, a área desse estacionamento, fazendo um acréscimo de x, né, um acréscimo que a gente não sabe quanto é, tanto na largura quanto no comprimento. Tá? São acréscimos iguais. E com isso, ele quer chegar na área de 476 metros quadrados. Então, o que é que a gente precisa para começar a solução do problema? Primeiro, identificar que a largura ela passou agora a ser 12 mais x, certo? Por causa do acréscimo que o proprietário fez. E o comprimento ele passou a ser 23 mais x. Então, destacamos isso aqui. E lembrar também, moçada, que a área do retângulo é largura vezes comprimento. A minha largura, 12 mais x, vezes o comprimento, 23 mais x. Isso tudo tem que dar 476, que é a área que o proprietário está querendo. Para eu multiplicar esses dois parênteses, eu vou usar a distribuição, tá? A multiplicação distributiva. Então, eu pego 23 e vou multiplicar por 12 e por x. Como você vê aqui nas setas vermelhas. Então, eu vou ter 23 vezes 12, 276, e 23 vezes x, que vai me dar 23x. Depois, chega a hora de eu multiplicar o x, fazendo a mesma distribuição. Está destacado aqui de roxo. Então, x vezes 12, 12x, e x vezes x, x ao quadrado. Isso igual a 476, beleza?
Você já está vendo que está aparecendo a nossa equação do segundo grau. O que a gente vai fazer nesse momento é arrumar o que pode ser arrumado aqui. Eu vou pegar esse 476, perdão, eu vou trazer ele para o lado esquerdo da igualdade, que ele vai ficar negativo, e eu vou somar o 23x e o 12x, que são semelhantes. Então, eu vou ter 276 mais 35x mais x ao quadrado menos 476. Agora, o que eu vou fazer? Arrumar definitivamente. Vou pegar o x ao quadrado, colocar ele na ordem que ele aparece, que é o primeiro termo. O 35x é o termo do meio, né, o bx. E aqui a gente tem o termo independente, que eu vou fazer 276 menos 476. Isso vai me dar menos 200, tá bom? Isso igual a zero. Olha só nossa equação do segundo grau. Né? Então, você vê que a gente teve que arrumar a equação do segundo grau para aparecer. E agora é só eu resolver, tá bom? Começando pelo passo 1. O passo 1 eu tiro os coeficientes. O A é 1, o B é 35 e o C é menos 200. Segundo passo, vou calcular o discriminante, o delta, b ao quadrado menos 4ac. O b é 35, o a é 1 e o c é menos 200. Então, ó, 35 ao quadrado, que isso vai me dar 1.225. Tá? Aí você faz um rascunho mesmo, que não é uma potência comum, né? 4 vezes 1, 4. 4 vezes 200, 800. Como eu estou multiplicando dois sinais negativos, isso vai ficar positivo, né? Sinais iguais. Agora, ó, eu vou somar e vai dar 2025. Beleza, 2025 positivo. Vou para a terceira etapa da equação, que é o calcular o x. Então, x menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. O meu b é 35, ó, então vai ficar menos 35. Mais ou menos a raiz quadrada de 2025. Aqui tem um 4, né, mas é um 2, perdão aí. E você tem 2 vezes 1, que vai ser 2. Tá? Então, a gente vai ficar... Ó, a raiz quadrada de 2025, né, você pode calcular fazendo decomposição, ou então você imagina um número, né, que seja ela, você vai fazendo testes. Aí eu vou te dar a dica. 25 vezes 25 é uma potência conhecida nossa, ela dá 625. Então você sabe que vai ser maior do que isso. E outra dica é que ele termina com 5. Então só pode ser números que terminam também com 5. 25, 35, 45, 55. Aí você vai testando, você faria o 35, não ia dar certo, chegava no 45 e encontrava o valor, tá bom? São duas maneiras que você pode fazer. Voltando aqui para o nosso x, a gente vai ter menos 35 mais ou menos 45 sobre 2. Aqui eu vou fazer de novo, né, as duas partes, somando e subtraindo. Menos 35 mais 45 sobre 2, para eu fazer o x', e menos 35 menos 45 sobre 2 para eu fazer o x duas linhas. Aqui na parte do x', eu vou ter menos 35 mais 45, que é 10, e 10 dividido para 2, que me dá 5. Já na parte do x duas linhas, eu vou ter menos 35 menos 45, sinais iguais, você vai ter uma adição, então vai ficar menos 80 sobre 2 menos 40. Mais uma vez, chega a hora de a gente ver qual é nosso resultado, tá bom? E aqui a gente está falando de comprimento. Comprimento, você também não mede comprimento do negativo. Comprimento ele começa a ser contado do zero, né? Uma situação tem um comprimento ou não. Então você não usa valor negativo. Portanto, a nossa resposta correta, ó, é 5. Então significa que ele acrescentou 5 metros aqui. E aí você poderia até ir além, né? Se aqui é 5 metros, então vai ficar 5 mais 23, que vai dar 28. E aqui 12 mais 5, que vai ficar 17. Você ia conseguir até as medidas do novo estacionamento, né, do proprietário. Agora a gente vai aqui para o exemplo 3. Esse exemplo já com uma questão com enunciado mais simples, né? Diz assim, ó, o quadrado da quantia que Carlos possui, aumentado do dobro da mesma quantia, é igual a 35. Quanto Carlos possui? Você poderia resolver esse problema também fazendo testes, né? Verificando qual número ia chegar nesse resultado. Mas o nosso objetivo não é gastar esse tempo testando. Isso significa, não é que isso esteja errado, mas o nosso objetivo é utilizar a nova ferramenta que a gente tem, as equações do segundo grau. Então, eu vou dizer que essa quantia é x, é uma quantia desconhecida, e olha só, eu vou traduzir essa escrita para a linguagem matemática. O quadrado da quantia de Carlos, então, ó, x ao quadrado, aumentado mais
do dobro da mesma quantia. A minha quantia é x, o dobro é 2x, né? Então, é igual a 35. Olha só, essa primeira linha é a tradução desse problema para a linguagem algébrica. Agora a gente arruma, né, para ficar aquela cara de equação de segundo grau que a gente conhece, igual a zero. E eu vou resolver fazendo as etapas. Tiro os coeficientes, o a é 1, o b é 2 e o c 35. O delta, que é b ao quadrado menos 4ac. Então, eu vou ter 2 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 35. Resolvo a potência, que vai dar 4. Resolvo aqui, olha só, essa multiplicação, que vai me dar 140. E como eu tenho dois sinais negativos multiplicando, vai ficar positivo. Então, 4 mais 140, 144. Delta positivo, pode ir para a terceira etapa. Fazemos o x menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. E aí eu vou ter menos 2 mais ou menos a raiz de 144 sobre 2 vezes 1. 2 vezes 1 é 2. Aqui eu vou ter a raiz de 144 conhecida nossa, né? 12. Então, façamos as duas contas agora, olha só. Menos 2 mais 12 sobre 2. Menos 2 menos 12 sobre 2 para x' e x duas linhas. Menos 2 mais 12 vai dar 10, e 10 dividido para 2 é 5. Menos 2 menos 12 vai dar menos 14, que dividido para 2 é menos 7. E mais uma vez a gente precisa ver qual é o nosso resultado, tá? Eu estou falando de quantia em dinheiro. E de novo, né? A quantidade que eu possuo de dinheiro, ela é contada a partir do zero, tá? Então, se eu não tenho dinheiro, eu vou dizer que eu tenho R$0. Se eu tenho um valor, aí eu vou dizer um número, ok? Então, nesse caso, a nossa resposta aí é 5. Ou seja, o Carlos ele tinha R$5. Mas aí você pensa assim, professor, mas lá no 7º ano eu aprendi que número negativo serve para representar uma dívida. Ok, mas é uma dívida. Não é a quantia que você tem em dinheiro. Tá? Então, aqui ele está dizendo quanto o Carlos possui. Ou ele não tem nada, ou ele tem uma certa quantia. Ok? Vamos lá para o nosso último exemplo dessa aula. Aqui a gente tem a seguinte questão. Ó. Pedro ele é mais velho do que a sua irmã Ana. A soma das idades deles dois é 12 anos e o produto dessas idades é igual a 35. Qual é a idade de Pedro e de Ana? Vamos lá? A nossa solução vai começar eu colocando letras, né, porque eu não conheço as idades dos dois irmãos. Eu vou dizer que Pedro tem X anos e Ana tem Y anos. Por que eu estou usando letras diferentes? Porque eles não têm a mesma idade. Ó. Pedro é mais velho do que Ana. Eu não posso fazer X e X aqui não, senão vai dar errado, hein? Então, a gente tem aqui ó, X e Y. E agora eu vou escrever, ó, vou traduzir o problema para a linguagem matemática, tá bom? Então, a soma das idades, ó, x mais y é igual a 12, e o produto, x vezes y, é igual a 35. Beleza? Olha só o que eu ganhei duas equações que têm duas variáveis iguais, ou seja, eu estou falando aqui de um sistema de equações. E quando a gente aprende isso daqui lá no 8º ano e no 7º ano também, a gente aprende a fazer a substituição. A gente pega uma equação e substitui na outra. Então, a gente vai fazer essa etapa, hein? Presta atenção aqui, ó. Eu escolhi essa equação aqui de cima, tanto que tem um asterisco amarelo, ó, e eu vou isolar o y, tá? Então, eu vou pegar esse x, eu vou trazer ele para cá, para o lado direito da igualdade, que é o segundo membro, e ele vai mudar de sinal. Eu vou ter 12 menos x. Agora, olha só, eu estou dizendo que a idade da Ana, que é y, é 12 menos a idade do Pedro, que é x. Então, eu vou pegar isso daqui e jogar nessa segunda equação. Olha só, onde está o y, eu vou trocar por essa expressão. Então, eu vou ter x vezes 12 menos x, que é igual a 35. Agora é só eu distribuir. Ó. X vezes 12, 12x. X vezes menos x ao quadrado. Isso igual a 35. Pego esse 35, transfiro ele para cá, para o primeiro membro. Ele vai mudar de sinal, vai ficar menos 35. E olha só a nossa equação do segundo grau. Eu pego esse x ao quadrado, coloco ele aqui para frente para ficar organizado. E olha como ficou nossa equação completa. E aí a gente segue as etapas, tá? Tirando os coeficientes na primeira etapa, o a é menos 1, o b é 12 e o c menos 35. Negativo, ó, entre parênteses, hein? Segunda etapa, o delta.
O nosso b vai ficar ao quadrado, então eu vou ter 12 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1 vezes menos 35. 12 ao quadrado é 144. E agora, moçada, o cuidado, hein? Isso aqui a gente comentou na aula da semana passada. A multiplicação de 3 sinais negativos assim, ó, vai dar negativo também. Porque a regra da multiplicação de sinais ela serve para 2 em 2. Então, ó, menos menos mais menos menos. 144 menos 140, 4. Delta positivo, tenho solução. Vou para a terceira etapa. X aqui, ó, menos b, então vai ficar menos 12, mais ou menos a raiz quadrada de delta, nosso delta 4, sobre 2 vezes a, 2 vezes menos 1. Ó, o nosso a é negativo, hein? Cuidado. Raiz quadrada de 4, 2. 2 vezes menos 1, menos 2. Agora eu vou fazer a soma e a subtração. X', menos 12 mais 2 sobre menos 2. Essa parte do numerador vai ficar menos 10, né? Você subtrai e permanece o sinal de que tem mais quantidade. Então, menos 10 sobre menos 2, 5. Divisão de sinais iguais, hein? Vai ficar positivo. Na parte do x duas linhas, menos 12 menos 2 sobre menos 2. Sinais iguais você adiciona. Então, eu vou ter menos 14 sobre menos 2, que divisão de sinais iguais vai ficar positivo. Isso vai dar 7. Agora eu vou olhar aqui em cima, ó, e ver que x é a idade do Pedro. E aqui está dizendo que Pedro é o mais velho dos dois irmãos. Então, a minha resposta é 7. O meu x ele vale 7, tá bom? Você vê que os dois são positivos, os dois poderiam ser resposta para mim, mas como Pedro é o mais velho, ele que tem a idade de 7 anos. E agora, ó, eu vou pegar essa expressão aqui do início e vou encontrar a idade da Ana. Só eu fazer 12 menos a idade do Pedro. 12 menos 7, 5. E aí a gente chega aqui. Pedro tem 7 anos, Ana tem 5 anos. E nós fechamos aí os nossos exemplos e os nossos exercícios. Beleza? Agora é só você fazer aí as questões do caderno digital do estudante dessa parte, a parte praticando matemática, onde você tem os problemas com as equações do segundo grau. Tá bom? Então, um abraço a todos, fiquem bem até a nossa próxima aula. Tchau!